Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. Seja muito bem-vindo. Nós estamos nas nossas aulas de escola bíblica dominical, na lição de número 3, do dia 19 de janeiro de 2020. E nessa lição estudaremos sobre a natureza do ser humano. O texto áureo da nossa lição está em 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então veja que o apóstolo Paulo está falando de uma integralidade. O vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Eu já aproveito para falar daquilo que nós vamos discorrer durante a nossa aula, que o ser humano é um ser integral. O que é o ser humano como um ser integral? Ou seja, o ser humano existe na sua integralidade, corpo, alma e espírito. O ser humano não existe se tirar o corpo, ou se tirar a alma, ou se tirar o espírito. A humanidade, a nossa humanidade é formada nesta junção de corpo, alma e espírito. Deus trata com a nossa integralidade. Nós precisamos entender que a salvação envolve a nossa integralidade. Nós vamos falar disso à frente. Nós precisamos compreender que nós vamos para o céu de corpo, alma e espírito. Corpo transformado, mas corpo, alma e espírito. Aqueles que vão para a morte eterna, para a perdição eterna, vão de corpo, alma e espírito. O ser humano é um ser integral. É por isso que Paulo diz: todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, porque nós existimos na nossa integralidade. O nosso valor está na nossa integralidade, a nossa concepção está na nossa integralidade, a nossa natureza está na nossa integralidade. Verdade prática, nossa tríplice natureza, física, mental e espiritual, deve ser plenamente consagrada a Deus, para que o mundo veja em nosso ser a imagem e semelhança do Criador. Quando Deus bradou no Éden: Adão, onde estás? Deus não estava procurando Adão fisicamente falando, embora Adão havia se escondido. Mas Deus sabia realmente onde Adão estava. Quando Deus brada no Éden: onde estás? Deus está clamando, chamando a atenção de Adão, como que dizendo: onde está a imagem e semelhança, a minha imagem e semelhança que eu coloquei em você? Onde está esta imagem e semelhança? Então, a imagem e semelhança de Deus é vista em nós quando o Espírito de Deus está sobre a nossa vida e somos santificados por este Espírito. Então, essa nossa natureza física, mental e espiritual deve ser plenamente consagrada a Deus. Ponto central da nossa lição: o ser humano é constituído de corpo, alma e espírito. Nós vamos perceber durante aqui essa lição as questões de dicotomia e tricotomia. Na verdade, existe uma briga entre os pensadores que optam pela linha dicotômica e os pensadores que optam pela linha tricotômica. E nós vamos perceber que no final acaba redundando tudo na mesma coisa. Nós aprenderemos isso durante a nossa aula. Objetivo geral da nossa lição: expor que o corpo, a alma e o espírito juntos constituem a natureza do ser humano. Objetivos específicos: mostrar a complexidade do ser humano, elencar as características do corpo humano, destacar a alma como nosso elo com o mundo exterior. É através da alma que nós nos comunicamos com o mundo exterior. E, quarto, relacionar o espírito com o nosso contato a Deus. É o que nós veremos durante a nossa lição. Leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 28, capítulo 2, versículo 7.
E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea, ou homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes, ou em suas narinas, o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Uma das coisas que para mim são magníficas no texto da leitura bíblica em classe é o domínio. Domine, e aqui também o Senhor diz dominai. Esse domínio do ser humano. Deus fez todas as coisas, tudo que ele fez é dele, mas ele compartilhou o domínio. Ele permite que o ser humano domine. Adão e Eva precisavam compreender o seguinte: nós estamos dominando, mas estamos dominando sobre aquilo que é de Deus. Nós estamos dominando, mas não somos donos porque é de Deus, pertence a Deus. E vamos dominar para a glória do seu nome. Então, o domínio que Deus permite ao ser humano é algo que me encanta, porque Deus está compartilhando com o ser humano aquilo que é só dele. Deus está dando ao ser humano um domínio sobre aquilo que pertence a ele mesmo. Vamos aos comentários da nossa lição. Na introdução da nossa lição, o nosso comentarista vai falar que, além da substância física, que é o nosso corpo, nós possuímos, além do corpo, nós possuímos também uma substância material, que é o espírito e a alma. O espírito e a alma. O que nós aprendemos com isso aqui, e que eu faço questão de frisar? Além da substância física, o corpo, possuímos também uma substância imaterial, o espírito e a alma. Assim, esse ponto que eu não posso deixar de destacar, habilitou-nos Deus assim a relacionar tanto com o mundo físico quanto com o mundo espiritual. O que nós precisamos compreender, e eu anotei isso aqui, nós não somos seres humanos vivendo uma vida espiritual. Porque tem gente que pensa isso: não, eu sou um ser humano e eu estou vivendo uma vida espiritual. Nós somos seres espirituais. Por que somos seres espirituais? Porque fomos criados por Deus. E a nossa origem está em Deus, que é espírito, que é espiritual. Então a nossa origem é espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma vida humana. Perceba que o pastor Cláudio Lourdes de Andrade nos coloca aqui que Deus nos habilitou assim a relacionar tanto com o mundo físico quanto com o mundo espiritual. Quem pode se relacionar com o mundo físico? Aqueles que têm matéria física, corpo físico. Mas quem pode se relacionar com o mundo espiritual? Aqueles que entendem as coisas espirituais. Então nós somos seres espirituais porque nos relacionamos com o mundo espiritual. Mas somos seres físicos, ou seja, seres humanos, porque estamos neste mundo. Então, eu gostaria que você não se esquecesse disso. Nós não somos seres humanos vivendo uma vida espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma vida humana. Aí nós temos também a ideia da encarnação de Cristo, né? O Deus que se fez homem. Primeiro ponto, a complexidade do ser humano. Primeiro parágrafo, nós vamos tratar sobre a natureza de Deus. Deus é um ser simples, possui uma única natureza. Qual é a natureza que Deus possui? Espiritual.
João capítulo 4, João deixa isso claro para a mulher samaritana. Deus é espírito, ou seja, ele é um ser simples, ele possui só natureza espiritual. O ser humano não. O ser humano possui natureza física, mental e espiritual. Sendo Deus espiritual, ele criou o homem espiritual e ele se relaciona com o homem na sua espiritualidade. Nós vamos aprender sobre as funções da alma, a função do espírito, e vamos aprender que a função do espírito é nos colocar diante de Deus, é ouvir a voz de Deus. E esse espírito do Senhor comunica com o nosso espírito, a Bíblia nos diz, o mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então aqui está a natureza de Deus. Segundo parágrafo do primeiro ponto, a natureza dos anjos. Os anjos são seres criados por Deus que não se reproduzem, né? A mesma quantidade de seres angelicais que Deus criou é a que existe até hoje. Então esta é a natureza dos anjos, seres espirituais. A Bíblia diz que eles são espíritos ministradores em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. E terceiro, a natureza dos homens. A natureza dos homens. Somos seres integrais, não é? Somos seres integrais. Os seres humanos possuem uma natureza que pode ser descrita como dupla. Uma natureza dupla, ou seja, uma natureza que é composta de corpo, alma e espírito. Perceba que o pastor Cláudio Honor de Andrade, que é um consultor doutrinário e teológico da nossa igreja, consultor da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, concomitantemente consultor doutrinário e teológico da nossa igreja, ele coloca que é uma natureza dupla. Não obstante o pastor Cláudio Honor não ser dicotômico. O pastor Cláudio Honor tem um pensamento tricotômico, corpo, alma e espírito. Mas o que nós percebemos aqui? Que a alma e o espírito são inseparáveis. A alma e o espírito são inseparáveis. Então, quando nós pensamos em dicotomia versus tricotomia, nós percebemos que as duas estão falando de coisas, das mesmas coisas, porém de forma diferente. A dicotomia diz o seguinte: o homem é formado de duas partes, material e espiritual. A tricotomia diz o seguinte: o homem é formado de duas partes, espiritual e material. Sendo que a parte espiritual é dividida em duas, alma e espírito. Pronto. Nós estamos falando da mesma coisa. Nós vamos perceber que o homem é composto de corpo, alma e espírito, até por causa das funções do corpo, funções da alma, funções do espírito. E durante a nossa aula, nós perceberemos isso aqui. Segundo ponto, as características do corpo humano. Primeira característica do corpo humano, materialidade. Físico. Pode tocar as coisas, pode se relacionar. Né? Então, essa materialidade do corpo humano é importante para vivermos em comunidade. É importante para vivermos em comunhão uns com os outros. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. E eu falo que se tem uma coisa que está faltando na igreja hoje é esse contato físico, esse abraço. É lógico que eu estou falando de um afeto, de um carinho, né, fraterno. Não estou falando das questões
sexualidade, estou falando das questões fraternais. João nos determina, nos ordena, amai-vos cordialmente uns aos outros. Então a igreja precisa se abraçar, a igreja precisa estar juntas. Nós precisamos entender que no contexto da igreja, no seio da igreja, é o lugar onde nós nos relacionamos uns com os outros, onde nós crescemos. Então há no ser humano uma composição, uma característica material. O ser humano, ele é também composto, ele é formado também, ele tem uma característica de visibilidade e tangibilidade. O que é essa visibilidade e tangibilidade? Ele pode ser tocado. O próprio comentarista nos coloca aqui, tangibilidade. Ó. Aquilo que pode se tocar. É tangível, é visível, pode ser tocado, pode estar junto, pode estar perto. Né? E esse toque é extremamente importante e relevante nas questões psicológicas, emocionais e sociais. E a mortalidade do ser humano. O ser humano não foi criado com a possibilidade de morrer. Ele foi criado, aliás, ele não foi criado para morrer. Ele foi criado com a possibilidade de morrer. Mas o ser humano foi criado para a vida eterna. Havia a possibilidade de morrer? Havia, porque Deus disse, no dia que vocês comerem do fruto, certamente morrerão. Certamente morrerão. Mas, sem dúvida nenhuma, o ser humano não foi criado para a morte. Eu falo que uma das coisas que nos causa aversão em relação à morte é justamente porque nós não fomos criados para a morte. Nós fomos criados para a vida eterna. E, de certa forma, como disse Jó, nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. O homem terá uma eternidade ao lado de Deus ou na perdição eterna. Mas isso demonstra, isso aponta para a eternidade para a qual Deus criou o ser humano. Terceiro parágrafo terceiro ponto da nossa segunda lição. A alma, o nosso elo com o mundo exterior. Primeiro parágrafo, a alma e o espírito são inseparáveis. Quando a Bíblia diz, em Hebreus, capítulo 4, e versículo 2, que a palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e pensamentos do coração, a Bíblia não está dizendo, aí nós precisamos fazer um bom estudo hermenêutico, a Bíblia não está dizendo que a alma e o espírito se separam. A Bíblia não está dizendo que a alma e o espírito se separam. A Bíblia está dizendo que a palavra de Deus tem o poder de discernir, tem o poder de compreender o que é alma e o que é espírito. Então, o texto bíblico está falando sobre o poder da palavra de Deus. É muito bom, meus queridos, quando nós pensamos em hermenêutica e entendemos qual é o assunto que realmente está sendo tratado, abordado pelo texto. Então, Hebreus 4:12 não está falando sobre separação de alma e espírito. Hebreus 4:12 está falando sobre o poder da palavra de Deus. E nós não podemos desvirtuar esta mensagem da palavra de Deus. Então, compreendamos isso. A alma e o espírito são inseparáveis. Inseparáveis. E aí os dicotomistas vão dizer, tá vendo? É por isso que nós precisamos pensar só em parte física e parte espiritual. Mas a parte espiritual do ser humano é composta de alma e de espírito, que são inseparáveis. Até mesmo no contexto do Antigo Testamento, quando a Bíblia usa algumas palavras para alma e usa algumas palavras para espírito, usa talvez as mesmas palavras. Nós vamos entender dentro de um contexto. Então, alma e espírito são inseparáveis. Segundo parágrafo. A alma é a janela para o mundo. É através da alma que nós nos comunicamos com o mundo exterior. A alma se comunica com o mundo exterior através dos 5 sentidos: olfato, visão, tato, audição e paladar. É a forma que nós nos comunicamos e recebemos informação do mundo exterior. Então ela é essa janela para o mundo. É ela que se comunica com esse mundo exterior, é ela que está sempre em contato com esse mundo exterior, é ela que realmente trabalha as nossas emoções,
É através da alma que nós choramos, nos entristecemos, que nós rimos, que nós nos alegramos. Então a alma é responsável por isso. E nós precisamos ter um cuidado com a nossa alma. Porque a alma é responsável pelos nossos sentimentos. E precisamos ter os nossos sentimentos guardados e preservados pelo Senhor. Terceiro parágrafo deste terceiro ponto. A separação da alma e do corpo gera a morte. Eu disse que nós somos seres integrais. Seres integrais. Nós só existimos na integralidade humana, na integralidade do ser humano. Quando nós separamos corpo, alma ou espírito, se separar qualquer um desses fatores, o ser humano deixa de existir. Não é? Não existe alma penada por aí, não existe espírito que anda errante. Não, de forma alguma. Nós temos o nosso corpo, que é o invólucro da alma e do espírito, temos a nossa alma, que é responsável pelas nossas emoções, e o nosso espírito, que é responsável pela nossa razão. É ele quem fala com Deus. Quarto ponto da nossa lição. No quarto ponto da nossa lição, o nosso comentarista vai tratar sobre o Espírito e nosso contato com Deus. A Bíblia diz que o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós sabemos, eu disse, encerrando o ponto anterior, que a alma é responsável pelos sentimentos. O Espírito é responsável pela nossa razão. É o Espírito que fala com Deus, é o Espírito que ouve a voz de Deus. A alma se converte, mas como ela se converte? O Espírito nos aproxima de Deus e a luz de Deus é lançada sobre a nossa alma. Uma vez que a luz de Deus é lançada sobre a nossa alma, ela se rende a Cristo. Então os nossos sentimentos, aí nós vamos entender o que Paulo disse quando asseverou que nós precisamos trazer todo o pensamento cativo a Cristo. Então os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções devem estar todas cativas a Cristo. Então o Espírito e o nosso contato com Deus. Primeiro, o que é o Espírito? O que é realmente o nosso Espírito? Então, em termos bem simples, o Espírito compõe, juntamente com a alma, a parte imaterial do ser humano. Embora distintos um do outro, ou seja, a alma e o Espírito são distintos, não podem separar-se. Somente a palavra de Deus, como já vimos, é capaz de... Perceba que o comentarista põe que é capaz de alcançar a divisão entre ambos, em virtude de suas faculdades ainda. O espírito humano atua como a sede de nossas afeições espirituais. Então a palavra de Deus alcança, como disse o comentarista, a divisão de ambos. Não quer dizer que a palavra de Deus separa, porque alma e espírito são inseparáveis. Então o espírito é a parte imaterial do ser humano, não é? E que trabalha o nosso intelecto, a nossa mente, que nos faz aproximar de Deus. O Espírito é responsável pelo equilíbrio das coisas. O Espírito está ligado à nossa consciência, à nossa mente, a fim de trazer à nossa consciência e à nossa mente aquilo que nós fazemos de errado, aquilo que desagrada a Deus. E o Espírito, então, nos chama a atenção para isso. Não é? Então, o Espírito é muito importante e faz parte da nossa concepção. Segundo, o elo entre o nosso corpo e Deus. Então é por meio do Espírito que nos comunicamos com Deus. Foi em seu próprio Espírito, portanto, que João recebeu a revelação do Apocalipse. Paulo, missionário, estava no Espírito, em comunhão com Deus e com os irmãos. Então o elo entre o nosso corpo e Deus. O Espírito faz esse elo. Estamos ligados a Deus. O nosso corpo pertence a Deus. E aí nós temos que frisar que é muito importante quando nós cuidamos também do nosso corpo. Já que o nosso corpo pertence a Deus, nós precisamos entender que cuidar do corpo vai redundar em uma vontade de Deus para a nossa vida, porque estamos cuidando daquilo que pertence ao Senhor, daquilo que pertence a Deus. O Espírito é também, terceiro parágrafo, a sede das nossas emoções. O Espírito é a sede da nossa comunhão com Deus, aliás. A sede das nossas emoções é a alma. A sede da nossa comunhão com Deus. É o Espírito que nos faz conhecer a Deus. É o Espírito que nos faz compreender que somos filhos de Deus. Deus fala com o nosso Espírito.
quanto mais unidos a Cristo nós estamos, mais sensíveis à sua voz nós nos tornamos. E quanto mais sensíveis à voz de Deus nós nos tornamos, mais perto de Deus nós estaremos. Então o Espírito Santo, ele vem de Deus e comunica ao nosso espírito. Meus queridos, é muito importante quando nós compreendemos que o nosso espírito também deve ser convertido, que o nosso espírito deve almejar as coisas de Deus, buscar as coisas de Deus. Às vezes, mesmo quando a nossa alma, que são os nossos sentimentos, tem a tendência de desvencilhar, de desvirtuar, de se desviar por caminhos que Deus não se agrada, o Espírito que conhece a Deus, o Espírito que é conhecedor da vontade de Deus, porque o mesmo Espírito testificou, nosso Espírito, ele nos busca, ele nos chama a atenção, ele nos traz um equilíbrio. É importantíssimo que nós sejamos atentos para que o Espírito Santo esteja sempre falando ao nosso espírito e ao nosso coração. Porque se nós tivermos esse cuidado, nós vamos manter a nossa comunhão com Deus. Se nós tivermos esse cuidado, nós conseguiremos ser crentes, nós conseguiremos vencer o pecado, nós conseguiremos vencer as adversidades, as lutas e as dificuldades. E o meu desejo é que esta aula, onde nós tratamos sobre a natureza do ser humano, tenha feito você compreender a sua natureza verdadeira, tenha feito você compreender a importância da origem que nós temos e tenha feito, sobretudo, você compreender a importância da ação do Espírito de Deus sobre o nosso espírito, a fim de nos comunicar que somos filhos de Deus e a fim de nos trazer para perto do Pai. Nós precisamos do Espírito de Deus na nossa vida. É por isso que Davi disse no Salmo de número 51, não retires de mim o teu Espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação, para que gozem os ossos que tu quebraste. Que essa seja a nossa oração, que este seja o nosso desejo, que este seja o nosso pedido ao Senhor, que nós tenhamos sempre a alma voltada para o Senhor, que sejamos sempre os filhos de Deus conforme a sua vontade, que sejamos natureza de Deus, que o Senhor possa trazer a natureza do Espírito Santo para a nossa vida, porque Ele comunica conosco. Uma das coisas importantes que eu tenho visto durante esse trimestre, já nessa terceira lição, é que se nós conhecermos bem a nós mesmos, os seres humanos, nós vamos compreender melhor a sua obra, a sua criatura. E quando Deus nos convida, como durante esse trimestre, a conhecer melhor a concepção humana, a formação humana, a constituição humana, Deus está nos dando a oportunidade de conhecê-lo também melhor. Porque quando nós estudamos uma obra, a partir do estudo dessa obra, nós começamos a conhecer o autor. Então eu quero te convidar a não ser a mesma pessoa ao final desse trimestre. Eu quero te convidar a deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, trabalhar no seu coração, encher o seu coração de graça e de amor, a fim de que você se torne alguém muito melhor, para a glória do nome de Jesus, a fim de que nós tenhamos equilíbrio entre corpo, alma e espírito, a fim de que a nossa alma esteja equilibrada, para que nós tenhamos emoções equilibradas, mas a fim de que o nosso espírito também esteja equilibrado, para que nós possamos viver com Deus a nossa espiritualidade da melhor maneira possível. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus esteja sobre a tua vida. Um grande abraço da Academia de Pregadores e do pastor Anderson Silva e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo,
Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.